No verão de Language Not Registered for Generation, sob o escaldante sol mexicano. A seleção uruguaia escreveu uma jornada trágica e emocionante. Chegando ao torneio como ex-campeã, carregando o sangue da garra charrua, eles não eram apenas um time, mas um símbolo de resiliência. Alcançando as semifinais e parando apenas diante do grande Brasil de Pelé, para depois cair lamentavelmente para a Alemanha Ocidental na disputa pelo terceiro lugar. A geração uruguaia de Language Not Registered for Generation ainda é lembrada como uma das seleções mais resilientes da história. Mais de meio século se passou desde aquele verão incandescente. O tempo, com suas leis implacáveis, cobriu as glórias do passado com poeira. Os jovens e vigorosos homens daquele ano agora têm seus próprios destinos. Alguns se tornaram lendas imortais. Alguns escolheram uma vida de reclusão e, infelizmente, alguns permaneceram para sempre na pátria. Hoje, em um dia nostálgico de novembro de Language Not Registered for Generation, vamos relembrar as vidas e os destinos dos Language Not Registered for Generation heróis uruguaios daquele ano. Atilio Anqueta, zagueiro central, com apenas Language Not Registered for Generation anos na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Foi um dos melhores zagueiros do torneio, um pilar na defesa com um estilo de jogo vistoso, porém sólido. Apesar da pouca idade, nascido em Language Not Registered for Generation, Anqueta demonstrava a compostura de um veterano. Não só era forte nos desarmes, como também tinha uma excelente leitura de jogo e um ataque preciso. Na Copa do Mundo México Language Not Registered for Generation, foi eleito para a seleção do torneio, uma grande honra, ao lado de lendas como Beckenbauer e Carlos Alberto. Após a glória na Copa do Mundo, a carreira de Ancheta deu uma guinada brilhante no Brasil. Ele se transferiu para o Grêmio e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. O povo de Porto Alegre o amava não apenas por seu talento, mas também por sua lealdade e profissionalismo. Ele também teve uma breve passagem pelo Nacional antes de se aposentar. A vida de Ancheta, após pendurar as chuteiras, foi ligada à música e à arte. Uma alma artística escondida por trás da aparência de um guerreiro da defesa. Ele comparecia regularmente a eventos do Grêmio e era considerado uma ponte cultural entre o futebol uruguaio e o brasileiro. Curiosamente, a calma e a elegância de Ancheta em campo parecem se estender à sua vida pessoal. Semelard, sem escândalos, ele escolhe uma vida tranquila, respeitado tanto por adversários quanto por companheiros de equipe. Um verdadeiro cavalheiro do futebol sul-americano. Hoje, aos 77 anos, Atilio Anqueta ainda vive uma vida saudável, desfrutando de seus dias tranquilos no Brasil. Ele ainda aparece regularmente na mídia para compartilhar suas antigas lembranças. É uma testemunha viva de uma era de ouro do futebol e é quem inspira as gerações mais jovens do Grêmio. Julio César Cortés, The Language Not Registered for Generation anos, nascido em Language Not Registered for Generation, joga como atacante barra meio-campista e é conhecido pelo apelido de El Pocho. É um jogador discreto, porém indispensável, diligente, disciplinado e incansável em seus movimentos. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Cortés disputou todas as 6 partidas, sempre mantendo silenciosamente o ritmo de jogo do Uruguai. Como parte da geração de ouro do Peñarol que dominou o mundo na década de Language Not Registered for Generation, ele trouxe para a equipe estabilidade, experiência e um espírito de luta que nunca desistiu. Após a Copa do Mundo, Cortés teve uma interessante carreira nômade, jogando e treinando em diversos países da América Central, como México, Guatemala e Costa Rica. Ele se tornou um missionário do futebol, levando a mentalidade de campeão a novas terras. Obteve particular sucesso como técnico na Guatemala, levando a equipe à conquista do campeonato da ONCAF em Language Not Registered for Generation. Sua vida foi repleta de aventuras, mas seu coração sempre esteve no Uruguai. Ele viveu seus últimos anos na América Central, onde foi reverenciado como uma lenda. No entanto, a triste notícia chegou recentemente. Em julho de Language Not Registered for Generation, Julio César Cortés faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. A morte de El Pocho é uma dolorosa lembrança de que essa geração de ouro está lentamente nos deixando para sempre. Roberto Matosas, zagueiro barra meio-campista de Language Not Registered for Generation anos na Copa do Mundo. The Language Not Registered for Generation. Era um jogador versátil e inteligente que desempenhou um papel fundamental na ligação entre defesa e ataque.
Nascido em language not registered for generation, ele trouxe para o Uruguai a experiência de uma lenda do Peñarol e do River Plate. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no México, Matosas jogou todas as 6 partidas, demonstrando uma resistência incrível. Ele não era o mais rápido, mas tinha uma mente tática afiada, sempre aparecendo no momento certo para neutralizar o perigo para sua equipe. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, o destino o levou ao México. Ele se mudou para San Luís e passou a maior parte do resto de sua vida lá. A carreira de treinador de Matosas também foi muito rica, tendo comandado diversas equipes no México. Ele também é famoso por ser o pai de Gustavo Matosas, outro treinador talentoso. Além do futebol, Roberto é um homem de grande conhecimento. Ele sempre acreditou que o futebol deve caminhar lado a lado com a cultura e a educação. A vida de Matosas é a jornada de um filósofo em campo. Ele joga futebol não apenas com os pés, mas também com a cabeça fria. Essa sabedoria o ajuda a conduzir sua vida com firmeza, superando altos e baixos e construindo uma grande reputação na comunidade do futebol norte-americano. Atualmente, aos Language Not Registered for Generation Anos, Roberto Matosas ainda vive no México. Ele se aposentou dos gramados e aproveita a terceira idade com seus filhos e netos. Embora não esteja mais diretamente no comando da equipe, suas opiniões profissionais são sempre respeitadas pelos torcedores mexicanos e uruguaios. Luis Cubilla, The Language Not Registered for Generation Anos, nascido em Language Not Registered for Generation, é um ponta apelidado de A Fera na ala, um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol mundial. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no México, ele já era uma verdadeira estrela, com técnica extraordinária, habilidade de drible e velocidade impressionante. Cubilla sempre foi o principal atacante do Uruguai. O momento em que salvou a bola em cima da linha do gol, dando a assistência para o gol contra a União Soviética, tornou-se um dos lances mais polêmicos e famosos da história da Copa do Mundo, comprovando sua astúcia e classe. A carreira de Cubilla é uma vasta coleção de títulos conquistados com o Peñarol, Nacional e Barcelona, Espanha. Mas sua trajetória como treinador é ainda mais brilhante, tendo transformado o Olímpia, Paraguai, em uma potência continental. Ele é uma personalidade marcante, de temperamento forte, mais talentoso, um verdadeiro padrinho do futebol sul-americano. Sua vida foi repleta de histórias de travessuras e uma fome insaciável de vencer. Ele viveu e respirou o futebol até seus últimos dias. No entanto, o terrível câncer de estômago derrotou esse guerreiro. Em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, Luis Cubilla faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Ele foi quem abriu o trágico ano de Language Not Registered for Generation para a seleção uruguaia de Language Not Registered for Generation. Luis Ubiña, de 30 anos e nascido em Language Not Registered for Generation, foi o capitão exemplar do Uruguai na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Jogando como lateral direito, era considerado uma rocha na ala, mantendo sempre a compostura e a serenidade em todas as situações. Com a braçadeira de capitão na mão, Ubiña não só liderava com a voz, mas também com seu espírito de luta tenaz e comportamento calmo. Ele sempre aparecia nos momentos mais decisivos, mantendo o sistema defensivo sólido e inspirando confiança em seus jovens companheiros de equipe nas partidas mais intensas. Após a Copa do Mundo, Ubiña continuou a conquistar o topo do futebol mundial como nacional em Language Not Registered for Generation. Ele era o tipo de jogador que dedicou toda a sua vida à bandeira e à camisa, independentemente da fama ou fortuna pessoal. Após se aposentar, viveu uma vida simples e humilde no bairro do Cerro, onde nasceu e cresceu. Participou de atividades comunitárias, ajudando crianças carentes a jogar futebol, mantendo-se fiel às qualidades de um grande capitão. A imagem de Ubiña em campo é a de um guerreiro majestoso, mas na vida real ele é um vizinho amigável e adorável. Esse contraste só realça sua grande personalidade. Mas então, o destino chamou o nome de outra lenda em Language Not Registered for Generation. No dia, Language Not Registered for Generation de Julio de Language Not Registered for Generation. Julio Morales, de Language Not Registered for Generation anos, nascido em Language Not Registered for Generation, jogava como atacante e era conhecido pelo apelido de Cascarilla. Apesar de sua baixa estatura, possuía excelente técnica e era uma ponta de lança perigosa no ataque do Uruguai.
Na Copa do Mundo da Language Not Registered for Generation, Morales não jogou todas as partidas, mas sempre que entrava em campo, fazia a diferença graças à sua velocidade, habilidade e capacidade de desestabilizar a defesa adversária, tornando-se um atacante típico e eficaz na marcação. Após a Copa do Mundo, ele se tornou uma lenda no Nacional e depois no Austria Viena, Áustria, onde jogou por muitos anos e se tornou um ídolo na Europa. Ele foi um dos primeiros jogadores uruguaios a se destacar no campeonato nacional austríaco. A vida de Morales foi bastante tranquila. Ele continuou ligado ao futebol juvenil após se aposentar. No entanto, as leis do nascimento, envelhecimento, doença e morte não poupam ninguém. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation, no Dia dos Namorados. Cascarilla faleceu em Montevideo aos Language Not Registered for Generation anos, deixando uma lembrança inesquecível para os torcedores do Nacional. Julio Montero Castillo, de Language Not Registered for Generation anos. E nascido em Language Not Registered for Generation. É um zagueiro meio-campista com o verdadeiro espírito guerreiro do Uruguai. Ele é famoso por seu estilo de jogo aguerrido e sua garra incansável. A personificação perfeita da garra charrua. Na Copa do Mundo da Language Not Registered for Generation, Montero Castillo foi o escudo de aço à frente do gol, pronto para se lançar em qualquer zona perigosa para proteger a equipe da casa. Ele jogou todas as 6 partidas, tornando-se um apoio espiritual insubstituível para todo o time. Notavelmente, ele também é o pai do famoso jogador Paulo Montero, que mais tarde herdou sua tenacidade. Após o torneio, ele continuou a colher grandes sucessos com o Nacional, especialmente o Campeonato Libertadores e a Copa Intercontinental em Language Not Registered for Generation. Também jogou na Espanha pelo Granada. O maior legado que deixou para o futebol, além dos títulos, foi seu filho Paulo Montero, que mais tarde se tornou um zagueiro lendário da Juventus, com um estilo de jogo aguerrido, assim como o do pai. Sua vida após a aposentadoria continuou intimamente ligada ao futebol, acompanhando e apoiando regularmente a carreira do filho. A garra de Montero Castillo em campo parece ter forjado um homem forte na vida. Ele é um pilar sólido para sua família, que criou uma excelente próxima geração. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Julio Montero Castillo desfruta da terceira idade em sua cidade natal, Montevideo. Embora sua saúde tenha se debilitado com o tempo, seus olhos ainda brilham quando ele fala das antigas batalhas. Ele é considerado um dos veteranos mais respeitados do National Club. Juan Mujica, de Language Not Registered for Generation anos. E nascido em Language Not Registered for Generation. Era um lateral direito completo raro para o Uruguai naquela época. Não só era sólido na defesa, como também possuía a capacidade de apoiar ataques fortes e jogadas ousadas no campo de ataque. Na Copa do Mundo da Language Not Registered for Generation, Mujica foi quem marcou o primeiro gol do Uruguai contra Israel, estabelecendo as bases para a campanha até as semifinais. Seu estilo de jogo incansável, tanto no ataque quanto na defesa, tornou-se uma peça fundamental do sistema tático do Uruguai, trazendo equilíbrio e inovação pelos flancos. A carreira de Mujica em clubes foi dedicada ao Nacional, onde conquistou todos os títulos continentais. Depois, foi para a França jogar pelo Lille e pelo Lens, deixando uma forte marca na Europa. Após se aposentar, Mujica tornou-se um treinador talentoso, comandando o Nacional e várias equipes na Colômbia e na Costa Rica. Ele é uma pessoa com uma mentalidade moderna no futebol, sempre em busca de inovação. Sua vida foi uma série de viagens ininterruptas, da América do Sul à Europa e vice-versa. Um homem de trabalho, sempre dedicado e responsável. No entanto, Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Juan Mujica faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte é uma grande perda para o futebol uruguaio e para os clubes que treinou. Ele se foi, mas seu gol contra Israel e suas incansáveis corridas na Copa do Mundo do México permanecem vivos na memória dos torcedores. Ildo Manero, de Language Not Registered for Generation anos. E nascido em Language Not Registered for Generation, foi o jovem talento mais promissor do Uruguai na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Jogando como meio-campista, ele trouxe criatividade e suavidade ao meio-campo. O gol crucial contra a Suécia na fase de grupos não só salvou o Uruguai do risco de eliminação, como também marcou o surgimento de uma nova estrela.
Com sua técnica individual refinada, habilidade no manejo de bola e visão tática apurada, Maneiro se tornou o fator decisivo sempre que a equipe precisava de um lance explosivo. A carreira de Maneiro então floresceu. Ele se mudou para a França para jogar no Lyon, uma mudança pioneira na época, e se tornou um dos melhores jogadores estrangeiros da história do clube. Após se aposentar, tornou-se treinador, comandando a seleção uruguaia. Era uma pessoa com uma visão romântica do futebol, sempre enfatizando a beleza na maneira de jogar. A vida de Maneiro fora dos holofotes é dedicada à formação de jovens. Ele quer transmitir experiências valiosas da Europa para a próxima geração. Hoje, aos 78 anos, Ildo Maneiro ainda está vivo e bem. Ele é frequentemente convidado para ser comentarista em grandes jogos e é uma figura muito respeitada no futebol uruguaio. Ladislao Mazurkiewicz, goleiro de Language Not Registered for Generation Anos. Nascido em Language Not Registered for Generation, apelidado de Aranha Negra, foi o melhor goleiro da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Ninguém consegue esquecer suas extraordinárias atuações no México. Mazurkiewicz era a alma do gol uruguaio, sempre aparecendo no momento certo com defesas relâmpago. O momento em que enfrentou Pelé na jogada impossível na semifinal ainda é reprisado milhões de vezes. Apesar de ter sido enganado por um chute falso, sua postura e desempenho ao longo do torneio o tornaram uma lenda, merecedor do título de melhor goleiro do torneio. A carreira de Mazurkiewicz foi uma série de glórias com o Peñarol, conquistando a Libertadores e a Copa Intercontinental. Depois de Language Not Registered for Generation, em campo, ele era uma muralha impenetrável, um herói solitário entre a vitória e a derrota. Fora de campo, era um professor dedicado, um símbolo de profissionalismo. No entanto, a jornada dessa lenda chegou ao fim. 2013 é considerado um ano de grande tragédia para esta geração. Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation. Ladislao Mazurkiewicz faleceu aos 67 anos, devido à insuficiência renal e problemas respiratórios. Sua partida deixou uma tristeza imensa no futebol mundial, mas a imagem do Homem-Aranha Negro, com seu traje preto, permanece como um monumento imortal. Victor Espárrago, meio-campista de Language Not Registered for Generation Anos, nascido em Language Not Registered for Generation, foi o herói do Uruguai na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Ele se tornou um ícone com um único momento decisivo, um cabeceio aos Language Not Registered for Generation, minutos contra a União Soviética, marcando o gol de ouro que levou o Uruguai direto para as semifinais. Embora não fosse uma estrela extravagante, Espárrago era conhecido por seu trabalho árduo, inteligência e capacidade de aparecer quando sua equipe mais precisava dele. E aquele cabeceio histórico foi a demonstração mais clara dessa qualidade. Após o torneio, Espárrago mudou-se para a Espanha para jogar pelo Sevilla e pelo Recreativo Huelva. Mas foi sua carreira como treinador na Espanha que se destacou verdadeiramente. Ele levou Cádiz, Valência e Sevilla a grandes conquistas. É respeitado na Europa como um estrategista talentoso que trouxe para o Uruguai a filosofia pragmática, porém eficaz. Ele escolheu a Espanha como seu segundo lar, vivendo uma vida discreta, porém próspera e respeitada. Ele é um testemunho do sucesso dos jogadores uruguaios no velho continente. Agora, aos Language Not Registered for Generation Anos, Victor Espárrago desfruta da sua aposentadoria na Espanha. Ele já se aposentou há muito tempo do cargo de treinador, mas continua acompanhando cada passo do seu time do coração. Dagoberto Fontes, de Language Not Registered for Generation Anos, nascido em Language Not Registered for Generation, Atacante, foi um jogador versátil e dedicado pela seleção uruguaia na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Ele recebeu a árdua missão de marcar Pelé diretamente na semifinal. Apesar da derrota da equipe da casa, o esforço e a garra de Fontes foram inegáveis. Ele disputou 4 partidas no torneio, sempre dando tudo de si e demonstrando a resiliência da seleção uruguaia. Sua carreira subsequente esteve ligada ao Defensor e a vários clubes no México. Puebla, Tigres. Após a aposentadoria, ele viveu uma vida simples, longe dos holofotes da mídia. No entanto, a triste notícia só chegou no ano passado. Language Not Registered for Generation de Maio de Language Not Registered for Generation. Dagoberto Fontes faleceu em sua cidade natal, Maldonado, aos Language Not Registered for Generation Anos. Sua morte encerra mais um capítulo da história.
Julio Losada, de 19 anos, nascido em Language Not Registered for Generation. Foi o atacante mais jovem do Uruguai na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Embora fosse apenas uma reserva estratégica, Losada foi convocado para criar oportunidades e adquirir experiência internacional valiosa. Participar do torneio em uma idade tão jovem foi um importante passo para ajudá-lo a se desenvolver e alcançar o reconhecimento internacional posteriormente. Milagrosamente, Losada encontrou seu segundo lar na Grécia. Ele se transferiu para o Olympiacos e se tornou um ídolo por lá. Jogou por mais de uma década pelo clube do Pireu, conquistando inúmeros troféus e sendo considerado um dos maiores jogadores estrangeiros da história do futebol grego. Hoje, aos 75 anos, Julio Losada ainda está vivo. Ele ainda é reverenciado pelos torcedores do Olympiacos e é frequentemente mencionado como uma lenda viva. Pedro Rocha, de Language Not Registered for Generation Anos, nascido em Language Not Registered for Generation, atuando como meio-campista/atacante e apelidado de El Verdugo, o Carrasco. Apesar disso, Rocha permanece uma grande lenda, especialmente no São Paulo, Brasil e no Peñarol. Ele é o único jogador uruguaio a participar de 4 Copas do Mundo. Ele faleceu em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation, encerrando um trágico ano de Language Not Registered for Generation para o futebol uruguaio, exatamente um dia antes de seu 71º aniversário. Omar Caetano, de Language Not Registered for Generation Anos, nascido em Language Not Registered for Generation, atuando como zagueiro/meio-campista e conhecido pelo apelido de Cacho. A carreira de Cacho Caetano é uma ode à lealdade. Ele passou quase toda a sua vida servindo a camisa preta e amarela do Peñarol, Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation. Detém o recorde de mais partidas disputadas no superclássico do futebol uruguaio, entre Peñarol e Nacional, 57 jogos repletos de sangue e garra. O estilo de jogo de Caetano não era vistoso. Ele era o tipo de lateral esquerdo obstinado, persistente e destemido. Após pendurar as chuteiras, não escolheu o caminho do glamour, mas se aposentou para treinar as categorias de base e viveu uma vida simples, intimamente ligado à torcida do Peñarol. A firmeza e a lealdade absoluta de Caetano em campo estavam destinadas a se estender à sua vida. Ele viveu uma vida de lealdade ao seu clube, aos seus companheiros de equipe e à sua família, tornando-se um exemplo de caráter para um grande jogador. No entanto, as leis da natureza não esquecem ninguém. No dia, Language Not Registered for Generation de Julio de Language Not Registered for Generation. Cacho. Omar Caetano faleceu em Montevideo aos Language Not Registered for Generation anos. Ele foi um dos primeiros de sua geração a deixar o futebol. Sua morte deixou os torcedores do Peñarol em profunda tristeza, mas a lenda do rei do El Clásico permanece viva. Rubén Barreño, de Language Not Registered for Generation Anos, nascido em Language Not Registered for Generation, joga como atacante. É um matador de área e um membro proeminente da geração de ouro do Nacional. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, ele jogou apenas Language Not Registered for Generation minutos como substituto contra a Itália, mas a presença de Barreño na equipe confirmou seu talento nato para marcar gols. Ele possui a capacidade de escolher posicionamentos inteligentes e finalizações decisivas de primeira, tornando-se uma ponta de ataque perigosa sempre que entra em campo. O auge da carreira de Barreño não aconteceu na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, mas um ano depois, em Language Not Registered for Generation, quando ele e o Nacional conquistaram uma tríplice coroa histórica. Campeonato Nacional, Copa Libertadores e Copa Intercontinental. Ele foi peça fundamental daquela equipe invencível. Depois disso, Barreño também se testou no futebol europeu, jogando pelo Troyes, França, e depois foi para a Argentina jogar pelo Racing Club. Por onde passou, demonstrou profissionalismo e vontade de contribuir. A vida de Barreño tem sido marcada por viagens e adaptações. De jovem atacante no Cerro ao topo do mundo com o Nacional, e depois suas experiências na França. Ele é o modelo de um profissional precoce que sabe como manter a forma e a imagem.
Rubem Barreno tem agora 81 anos. Viveu uma vida plena, sendo considerado uma das testemunhas históricas mais importantes do Nacional. Ainda hoje é convidado regularmente para as cerimônias de homenagem do clube, onde é visto com admiração pelos jovens adeptos como uma lenda viva que parece ter saído de um livro.